Se tratando dos jogos de Digimon, é bem comum falar que Digimon Story é a série para introduzir alguém para Digimon, mas Digimon World é a verdadeira representação do que é ter um jogo de Digimon. Por mais que recentemente tenha muitas pessoas demonstrando amor pela série World, no começo ela foi muito criticada. Se o ramo americano de marketing de Digimon World tomou as críticas para fazer piada e divulgar o jogo para apenas aqueles que são bons em jogos, o ramo japonês havia tomado as críticas muito seriamente. Uma das únicas fontes de informação da produção de Digimon World foi dada no livreto da OST do jogo que foi vendida no Japão. Lá tivemos comentários do produtor, diretor, designer e muitos outros. Nos comentários do diretor, ele se mostra surpreso com a ideia de que alguém chegou sequer a gostar de Digimon World, porque tudo que ele escutava eram críticas sobre o jogo. Eram críticas sobre o sistema de evolução que ninguém entendia, que os puzzles não eram bons de se resolver, que o combate era muito chato, que o balanceamento era ruim, que os detalhes foram mal feitos. Tudo o que ele sentia era que não havia nada de bom em Digimon World. Para piorar, o desenvolvimento de um jogo no estilo de Digimon World era muito difícil e custoso. Então, quando colocaram na balança a má reputação do jogo e a dificuldade de fazer ele, o time de Digimon World foi rápido em descartar completamente esse sistema e passamos anos com jogos experimentais tentando outras abordagens, até que finalmente Digimon World Redigitize estabeleceu a mecânica do primeiro jogo como padrão para a série World. Nesse tempo houveram outros jogos que tentaram trazer de volta a mecânica dos V-Pads, mas nunca como uma parte da série World, a menos que tivemos acesso. Junto do lançamento de Digimon World 2, foi lançada uma subsérie chamada Pocket Digimon World, também para o PlayStation. Essa série usava o periférico do Pocket Station, que era como um memory card com uma tela LCD que podia ser usado para jogar algum jogo simples. Nesse caso, o Pocket Station se tornava em um bichinho virtual que você podia cuidar. Para os propósitos desse canal, o mais importante desse jogo é a história. Apesar de que a Bandai tentou se afastar das mecânicas originais de Digimon World naquela época, muitos jogos, na verdade, se passavam de forma tangencial à história do primeiro jogo. Temos 2 jogos de cartas, Digital Card Battle e Digital Card Arena, e os Pocket Digimon World, todos sendo sequências de Digimon World, com Next Order seguindo muitos detalhes que foram estabelecidos nesses jogos. Depois dos eventos de Digimon World, Digimon não queria ver tudo se repetindo novamente. Então ele decidiu abrir um museu para registrar a história do mundo digital e ecologia dos Digimons. Então o que temos é na verdade uma lista de perfis de Digimons junto de um resumo da história do primeiro Digimon World, sendo que muitos detalhes da história do primeiro jogo só foram revelados nesse resumo e seriam seguidos anos depois por Digital Card Arena e Next Order. Além de também conectar esse jogo diretamente com a lore dos V-Pads, que eu já fiz vídeos sobre eles antes. Então, para o primeiro vídeo da minha série de histórias perdidas, que foca em histórias de Digimon que praticamente nunca saíram do Japão, ou ao menos não são possíveis de serem acessadas oficialmente no presente, temos a história de Digimon World arquivada no Museu do Mundo Digital de Pocket Digimon World. Fragmentos de memória 1. O nascimento dos Digimons. Os monstros digitais, comumente conhecidos como Digimon, eram originalmente vírus de computador. Usando a rede, esses vírus se espalharam rapidamente, e um hacker percebeu isso e colocou inteligência artificial nesses vírus. Agora, com inteligência dada pelos hackers, esses vírus absorveram dados da internet e mudaram de acordo com o ambiente, evoluindo como criaturas vivas. Um cientista interessado nisso deu ao vírus, que era apenas um programa sem forma estrutural, um esqueleto na forma de um wireframe e uma pele na forma de uma textura. E assim nasceram os Digimons, uma criatura digital agora com gráficos. Fragmento de memória 2. O nascimento do mundo digital. Ainda havia uma coisa que os Digimons que ganharam corpos precisavam: um lugar onde os Digimons pudessem viver. Os Digimons, combinando seus poderes como um só, conseguiram criar o mundo dos Digimons, a ilha arquivo dentro do mundo da rede de computadores.
Fragmento de memória 3. O plano de Analogman. Enquanto os Digimons passavam seus dias em paz, havia um hacker com intenções maliciosas. Esse era Analogman, e várias vezes ele colocou o mundo dos Digimons em perigo. Analogman chegou a digitalizar o seu corpo e entrou no mundo dos Digimons. Seu objetivo era controlar a mente de todos os Digimons e usar eles para controlar todo o mundo. Contra o plano de Analogman, os Digimons lutaram usando seu poder da união, e assim conseguiram derrotá-lo. No fim, Analogman perdeu seu dispositivo que ele usava para se transportar entre os mundos, e desde então os Digimons não viram mais ele. Fragmento de memória 4. Um novo incidente. Conforme o incidente de Analogman ficava para trás, o mundo Digimon entrou em uma longa era de paz. Mas um dia, do nada, algo estranho começou a acontecer com os Digimons. Eles começaram a perder suas memórias. Fragmento de memória 5. A Vila dos Começos é arruinada. Os Digimons que haviam perdido a memória estavam se espalhando por vários lugares da Ilha Arquivo, cada um carregando consigo apenas o seu instinto. E com isso, a Vila dos Começos ficou completamente deserta. Fragmento de memória 6. O Garoto Invocado. Embora tenha perdido a memória, alguns Digimons conseguiram sentir que a Ilha Arquivo estava com problemas. Digimon estava encarregado da Vila do Começo, e ele se perguntou por que os Digimons perdiam a memória depois que eles chegavam no estágio criança e além. Ele então percebeu que os dados estavam sendo deliberadamente destruídos por alguém. No entanto, ele não podia fazer nada com apenas o seu próprio poder e de Digimons no estágio bebê. Naquele momento, por toda a ilha, Digimons que perderam seus corações estavam se aglomerando em busca de oponentes para lutar. Então, Digimon decidiu pedir ajuda às pessoas do mundo real, os Digimon Tamers. Um Digimon que é criado continua com ele mesmo depois de evoluir para o estágio criança. Esse sistema de ligação era a esperança que Digimon tinha. Então, um garoto do mundo real foi chamado ao mundo digital por Digimon e seus amigos. Fragmento de memória 7. O inimigo louco Meramon. Digimon se desculpou com o garoto e explicou sobre a situação da ilha, e assim o garoto decidiu ajudar. O garoto percorreu a Floresta da Convicção, o Drill Tunnel e várias partes da ilha, e então, sob o monte Miharashi, ele encontrou um Digimon que percebeu que havia algo errado com ele arquivo, e estava tentando fazer algo a respeito com seu próprio poder. Esse era o Digimon das chamas, Meramon. Meramon estava tentando fazer as mudanças visíveis na ilha para que os outros Digimons soubessem dessa situação estranha em que eles estavam. O garoto disse que Meramon não era o único Digimon que conseguiu sentir a crise, e que aqueles que estavam cientes da situação estavam se reunindo na Vila dos Começos. Depois de ter isso explicado, Meramon se acalmou. Fragmento de memória 8. O habitante da selva. Depois de atravessar a ponte digital que foi consertada por Digimons no estágio criança, eles chegaram a uma selva onde vivia um Digimon anfíbio solitário, Betamon. No início, Betamon estava provocando o garoto que estava se aproximando sem se hesitar, mas quando o garoto falou alguma coisa, ele imediatamente recuperou suas memórias do passado e foi gentilmente para a Vila do Começo. Fragmento de memória 9. A Charada da Floresta. No final da Tropical Jungle, há um lugar que parecia um labirinto. Essa era a Floresta Mida, onde Sentalmon agia como um portão de controle que restringia a entrada da região dos dinossauros antigos. Poderiam eles conseguir atravessar a floresta labiríntica enquanto se esquivavam dos ataques de Sentalmon e chegar à região dos dinossauros antigos? Fragmento de memória 10. O habitante da savana. Mesmo sem suas memórias, o Leomon da Gear Savannah era um herói nobre. Com um forte espírito de justiça, o Leomon logo se deu conta da crise da ilha. E então, seguindo o testamento dos ancestrais de Leomon que o garoto havia encontrado, Leomon concordou de bom grado em cooperar na reconstrução da ilha. Fragmento de memória 11. Ladrão. O bandido Orgemon estava esperando no Great Canyon. Ele tinha um Agumon e um Gabumon como seus comparsas. Eles estavam lá para roubar tudo que os viajantes traziam. O garoto encontrou o esconderijo de Orgemon e puniu ele severamente. Fragmento de memória 12. A mansão do Lorde das Trevas. Entre a Gear Savannah e o Great Canyon estava a mansão do Lorde das Trevas, que guardava muitos mistérios. Fragmento de memória 13. A liberação do santo.
Uma mansão de cristal que cativa o espectador com sua beleza, o Ice Sanctuary. Isso não era só um santuário de gelo, mas também um labirinto de gelo. Usando a misteriosa esfera de luz que o jovem conseguiu do labirinto, ele conseguiu reviver Angemon, que havia sido aprisionado no gelo por alguém. Fragmento de memória 14. O duelo no campo gelado. O duelo com Garurumon, um verdadeiro artista marcial, acabou sendo uma batalha muito feroz, mas o garoto conseguiu derrotá-lo. Fragmento de memória 15. Um cruzeiro prazeroso na Ilha Arquivo. Quando o garoto saiu de Freezeland ao longo do mar, uma área muito ampla apareceu na frente dele. E enquanto ele estava pesquisando nessa área, o Amon o procurou pedindo ajuda. O local onde ele ficava dormindo foi tomado por algumas pessoas maldosas. O garoto, com mau pressentimento e senso de justiça, decidiu atender ao pedido de Amon para se livrar deles. Orgemon, que já havia sido derrotado pelo garoto e seu parceiro e perdido seu esconderijo original, estava de volta novamente como um vilão. Orgemon foi derrotado e punido novamente pelo garoto e seu parceiro. Fragmento de memória 16. Factorial Town. Com a ajuda de Amon, a porta para a cidade fechada de Factorial Town do mundo digital, que até então tinha sido bloqueada por uma porta que não abria por nada, foi aberta por meio de um ataque que veio dos arredores da ilha. Fragmento de memória 17. Database. Na Factorial Town, Andromon gerenciava os dados do mundo dos Digimons. Ele então decifrou os dados do passado da Ilha Arquivo para o garoto. Agora que ele aprendeu a história do passado e o conflito entre os Digimons e Analog Man, o garoto está quase certo de que Analog Man está relacionado com o que está acontecendo agora na Ilha Arquivo. Fragmento de memória 18. Jureimon. Na misteriosa floresta Misty Trees, cercada por uma neve espessa, os Digimons que não gostavam de contato com os outros viviam em segredo. Lá morava um Digimon que ainda não perdeu a memória, o ancião da floresta, Jureimon. A história que ele contou para o garoto foi interessante, pois lhe ensinou que os Digimons unidos podem salvar o mundo. Fragmento de memória 19. O topo aterrorizante da Montanha Infinita. Finalmente, a porta da Montanha Infinita, onde acreditavam que Analog Man estava escondido, foi aberta. Fragmento de memória 20. Conclusão. Dentro da Montanha Infinita, inimigos inimaginavelmente poderosos aguardavam o garoto. Depois que ele derrotou uma série de inimigos, era Metal Greymon quem estava esperando ele, um Digimon infeliz usado por Analog Man, mas que tinha um espírito leal e de lutador. Fragmento de memória 21. O ousado Analog Man. A parte mais profunda da Montanha Infinita era um lugar mais ordenado e inorgânico do que era o esperado. Lá era onde Analog Man estava. Com uma aparência frágil, ele parecia que estava observando o comportamento do garoto com interesse. O rápido avanço do garoto não deixou Analog Man nem um pouco desconcentrado. Fragmento de memória 22. O terror de Mugen Dramon. Depois de ter perdido a batalha anterior e ser forçado a deixar o mundo digital, como conclusão de sua pesquisa com vários corpos perfeitos, ele criou a sua obra-prima mais poderosa, um Digimon de nível supremo, Mugen Dramon. Fragmento de memória 23. O fim de Analog Man. A batalha contra Mugen Dramon foi realmente épica, digna de um confronto final. O Digimon Supremo, apesar de ter um poder esmagador, foi derrotado diante do poder dos corações dos Digimons que moravam na Vila dos Começos e da firme determinação do garoto e seu parceiro. No entanto, Analog Man não conseguiu aceitar a realidade da derrota de Mugen Dramon e acabou sendo arrastado para o espaço digital para onde dados deletáveis são enviados. Fragmento de memória 24. A chegada da tranquilidade. A Vila dos Começos foi preenchida com a alegria de muitos Digimons que estavam esperando pela paz. Finalmente, a verdadeira paz chegou ao mundo dos Digimons, a Ilha Arquivo. Digimon elogiou as conquistas do garoto e decidiu construir uma estátua dele no centro da vila para comemorar suas conquistas. Fragmento de memória 25. A abertura do museu. Depois que o garoto deixou o mundo do Digimon, foi criado um museu com o objetivo de documentar e exibir com mais precisão as informações sobre os Digimons, com base nas lições aprendidas com o incidente de Analog Man.
Além da história principal, temos algumas outras histórias que acontecem seguindo a cronologia do primeiro Digimon World. Ainda no primeiro jogo, no pós-game, temos a maldição de Analog Man, resquícios da vontade maligna dele que criaram uma dimensão na qual um Digimon capturado é convertido em Mugen Dramon. Em Digimon World Digital Card Battle, temos novamente uma história com o protagonista original, mas agora chamado pela Babamon, e termina com ela sendo revelada como sendo uma Rosemon, um elemento que vem sendo mencionado nos perfis até hoje. Em Pocket Digimon World, novamente o protagonista original retorna para ajudar Digimon. Digimons das trevas invadiram o museu e roubaram tudo o que tinha lá. Então, o garoto precisou guiar um Digimon pela ilha arquivo usando o Pocket Station para resgatar tudo o que tinha na exposição. O sumário que eu fiz no primeiro jogo veio diretamente das descrições do museu. Em Digimon World Digital Card Arena, não temos o protagonista original, mas um jogador que é dado a skin dele, e ele acaba derrotando a essência maligna de Analog Man que havia escapado da sua prisão nos redemoinhos das trevas do Oceano da Net. Por fim, em Digimon World Next Order, temos novamente a influência de Analog Man escapando do espaço de dados apagados. Dessa vez, ele influencia um garoto chamado Shoma para expandir ainda mais a sua maldição. Cada jogo tem a sua própria história, e eu penso em um dia trazer elas para o canal. Mas claro, primeiro focar em histórias mais raras de se ver, como essa do Pocket Digimon World. Eu já tenho em mente qual vai ser o foco dos próximos capítulos. Então mal posso esperar para continuar essa série. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.